Oi, eu sou a Amanda e hoje a gente vai continuar o estudo da lição dessa semana dos adolescentes. A gente está na lição 2, título Duas Caras, um Coração, e agora eu vou ler o texto-chave. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Mateus 22, 37 a 39. Os sacerdotes e líderes religiosos, eles não conseguiam rebater as acusações de Cristo, e isso fez com que eles ficassem apenas mais irritados e mais determinados a fazê-lo cair em suas armadilhas. E os impostos cobrados pelos romanos eram um motivo de grande irritação para os fariseus, que afirmavam que pagá-los era contrário à lei de Deus. Não sei por que isso seria contrário à lei de Deus, né? E aí, os espiões de Jesus, os espiões dos líderes religiosos se aproximaram de Jesus como se quisessem saber qual era o dever deles e perguntaram se era certo pagar imposto a César. Eles tentaram disfarçar a intenção deles, tentaram disfarçar a pegadinha, né? Mas Jesus leu o coração deles, né? Quando eles fizeram essa pergunta, eles pensavam que se Jesus dissesse que era certo, eles iam falar que não era, que isso era contra a lei de Deus. E se ele falasse que era errado, eles acusavam ele para os romanos e diziam que ele estava querendo criar uma revolução, que nem eles sempre faziam, né? Não importa, eles só queriam um motivo para matar ele. E Jesus respondeu: mostre-me um denário, ele disse, né? Eu ia pegar uma moeda, mas eu esqueci. E aí ele perguntou, de quem... Aí eu vou pegar fui pegar uma moeda. Aqui na moeda tem uma cara, né? E tudo bem que essa não é a mesma moeda que eles usavam naquela época, né? Mas Cristo pediu uma moeda, eles entregaram a moeda para ele e ele perguntou de quem é a imagem nessa moeda, né? E eles falaram, de César. E aí Jesus disse, bom, então deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus, né? E os espiões se sentiram confusos e derrotados. A maneira rápida e decisiva com que Jesus resolveu a questão os deixou sem nada para dizer. E com essa resposta, Jesus declarou que, por estarem vivendo sob a proteção do poder romano, eles deviam dar àquele poder o apoio que deles era exigido. Mas, embora se sujeitassem pacificamente às leis do país, o tempo todo eles deviam colocar em primeiro lugar tributar sua fidelidade a Deus, né? Por exemplo, a gente segue as leis do país, né? Mas se por acaso eles criam uma lei que vai contra os nossos princípios, a gente não vai seguir essa lei, porque primeiro vem Deus e depois vem as leis do mundo, né? As leis desse mundo. E depois, agora já é outra história de uma outra pergunta que eles tentaram enganar Jesus, tentaram fazer Jesus cair numa armadilha, né? Que era sobre a ressurreição. Aqui não tá nos textos que tá para ser lido, né? Na lição de domingo, mas tá no livro, eu achei bem legal, então eu coloquei aqui. Até porque tem outro dia da semana na lição que fala, então é melhor já falar logo de uma vez, né? E a ressurreição era um assunto que era controverso entre os fariseus e saduceus. Eles tinham outros assuntos, mas esse era um assunto especial que gerava controvérsia, né? E os saduceus, eles não acreditavam em ressurreição. Então, a ressurreição foi o assunto escolhido para questioná-lo,
que foi os saduceus que fizeram a pergunta, né? Nesse, os dois estavam unidos. Viviam brigando, mas nesse estavam unidos. E se Jesus concordasse com eles, estaria ofendendo os fariseus. E se discordasse, eles tinham a intenção de expor seus ensinamentos ao ridículo. E aí, os saduceus, eles raciocinavam que se o corpo imortal é composto das mesmas partículas de matéria que o seu estado mortal, então ao ressuscitar, devia recomeçar no mundo eterno a vida interrompida na Terra, né? E aí, eles contaram uma história, né? E perguntaram uma coisa, né? Que eles disseram que Moisés tinha dito: se uma mulher e um homem casarem e o homem morrer sem ter filhos, aí ela se casa com o irmão para poder dar um filho e aí não ficar esquecido o nome do irmão. Alguma coisa assim, né? E aí, eles contaram uma história, né? Uma mulher casou com um homem e aí ele morreu, eles não tiveram filhos. Aí ela foi e casou com o irmão dele. Esse é o segundo, né? E aí ele também morreu sem filhos. E aí eram 7 irmãos. Isso, a mesma coisa aconteceu com o terceiro, com o quarto, com o quinto, com o sexto e com o sétimo. Mulher azarada, né? E aí, finalmente, ela também morreu. E aí, eles perguntaram, no dia da ressurreição, com quem é que ela vai ser esposa de quem? Qual dos 7? Ela foi esposa dos 7. Então, quando chegar o dia da ressurreição, ela vai ser esposa de quem? E, em sua resposta, Jesus disse que os saduceus estavam errados e levantou o véu da vida eterna, o véu da vida futura, né? Ele disse: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam nem são dados em casamento, mas são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. E aí os saduceus tiveram que se calar, né? Jesus não dissera uma palavra que eles pudessem usar para condená-lo. Só que os fariseus não desistiram assim tão fácil. Eles convenceram um escriba bastante culto a questionar Jesus sobre qual era o mandamento mais importante. E aí, o mestre da lei fez uma pergunta direta para Jesus e Jesus deu uma resposta direta. E ele respondeu o que é o texto-chave dessa semana, né? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. E esses 2 mandamentos são uma expressão do princípio do amor. Nós não podemos guardar o primeiro e quebrar o segundo, e nem guardar o segundo e quebrar o primeiro, né? Cristo ensinou seus ouvintes que a lei de Deus é uma unidade divina e não muitas separadas, com uma mais importante que outra, que eu posso quebrar um e deixar quieto. Não, é tudo uma coisa só. E o escriba reconheceu que Jesus estava certo e que ele tinha dito o que ele tinha dito era mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas, que não significavam nada se não tinha fé envolvida, né? Se eles não tinham fé em fazer todo aquele sacrifício e oferta, não fazia diferença nenhuma na vida deles, né? E, vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Ele viu que esse escriba era sincero, né? E aí Jesus disse, depois já, isso já é outra história, né?
Jesus disse para os discípulos tomarem cuidado com os mestres da lei, né? Os escribas e fariseus, eles alegavam ter tomado o lugar de Moisés como expositores da lei, mas não praticavam o que eles mesmos ensinavam. Eu vou ler aqui a resposta de Jesus, né? Que é: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Com essas palavras, o Salvador ele revelou a ambição egoísta sempre em busca de posição e poder. E eles faziam isso tudo na melhor aparência, né? Aparência de bondade, humildade, enquanto que o coração deles estava cheio de cobiça e inveja. E os fariseus, eles conquistavam as confiança das piedosas viúvas só para depois dizer-lhes que era um dever doar seus bens para propósitos religiosos. E uma vez obtidos o dinheiro delas, os astutos conspiradores o usavam para benefício próprio, né? E depois os publicanos, que são pecadores, né? E para disfarçar sua desonestidade, eles faziam longas orações em público, transformando sua religião em um grande espetáculo. E semana passada a gente estava falando de viver de aparência, ser falso, né? Exatamente o que a gente acabou de ver aqui, né? Exatamente isso. E por hoje é só. A gente se vê de novo amanhã. Então dá um like nesse vídeo, compartilha para todo mundo, ativa o sininho pra gente estudar a lição junto todo dia e tchau, até amanhã. Um beijo.